A número legal, declara aberta a 15ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 14ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovado. Inicialmente, consulto a doutora Renata Sestari, nossa muito digna procuradora do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. Ok. Não há interesse, então passamos à nossa ordem do dia. Relato o item 1 da pauta. O principal ponto debatido foi a utilização de modalidade de pregão na CESP. Os órgãos da Casa falaram e disseram que era de forma equivocada. Acompanho as manifestações da Casa, ATJ, Engenharia e SDG. E também acompanho MPC, razão pela qual voto no sentido da irregularidade do contrato e do pregão. Determino, em consequência, inciso 15 e 27 da Lei Complementar 709, 60 dias de prazo para que os responsáveis informem a esse tribunal sobre as medidas adotadas a partir desta decisão. Em discussão, votação, aprovado. Relato agora os itens 2 a 5 em conjunto. Secretaria de Recursos Hídricos, prestações de contas de CDHU e Secretaria do Turismo. Ajustes desses itens tiveram manifestação favorável dos órgãos de instrução da Casa, da Procuradoria e também do Ministério Público de Contas. Meu voto é também pela regularidade com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro, auditor, doutor Alexandre Sarquis, representante do Ministério Público de Contas, doutora Renata Sestari, da Procuradoria da Fazenda, doutora Cristina Cavezale, doutor Sérgio Rossi, nosso diretor-geral, senhores funcionários. O item 6, senhor presidente, trata de contrato de gestão celebrado entre a Secretaria da Saúde e a Organização Social de Saúde Santa Casa Misericórdia de Araçatuba para operacionalização e gestão de ambulatório médico de especialidades, o AME de Araçatuba. Trata também de termos de retificação ao contrato e de termo de permissão de uso de bens móveis. Ainda que mereça advertências, entendo que a matéria em exame reúne condições de ser aprovada. A OS Santa Casa de Misericórdia Araçatuba foi a única entidade que, após convocação pública, manifestou interesse em gerir o AME de Araçatuba. A questão da estimativa superestimada de consultas foi satisfatoriamente esclarecida e afasta suposta afronta ao acesso universal à saúde, uma vez que o AME funciona através de demanda referenciada, não sendo pertinente dele exigir procedimentos próprios de outros órgãos do sistema. Acerca das garantias plenas de resolutividade, a Secretaria informou que os indicadores constantes dos termos aditivos número 1, 3 de 10 e 01 do 11 referem-se à qualidade de assistência ofertada aos pacientes, medindo aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade, ressaltando ainda que a cada ano novos indicadores são introduzidos, sendo considerados pré-requisitos para os demais. Diante disso, voto pela regularidade da dispensa de licitação, do contrato de gestão e dos termos de retificação, e conheço do termo de permissão de uso, com advertência, porém, à Secretaria da Saúde, para que estabeleça com objetividade os indicadores de produtividade e de qualidade, nos moldes determinados pelo artigo 7, inciso 12 da Lei Federal 8080 de 90, e comprove concretamente a economicidade do ajuste frente à execução direta dos serviços
pela administração. É o voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 7 e 8. O item 7 versa sobre o contrato precedido de pregão eletrônico, celebrado entre a Prodesp e a Alternativa Serviços de Terceirização em Geral Limitada, para a prestação de serviços de recepção no Poupa Tempo Campinas Shopping. O item 8 cuida de prestação de contas de recursos repassados no exercício 2013 pela Secretaria da Saúde, à Associação Congregação Santa Catarina, em razão do contrato de gestão do Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria em análise, com a recomendação assinalada no item 8. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. A palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarquis. Item 9 e seguintes. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhoras procuradoras, senhor secretário diretor-geral, peço vênia para fazer uma pequena inversão de pauta, excelência, para fins de acelerar. Itens 11 e 15, eu peço a retirada com retorno ao gabinete. 11 e 15. 11 a 15. Ok. Relatos demais. Item 9, instrumento contratual da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, com Ensibra, Estudos e Projetos de Engenharia. Pregão eletrônico da Unicamp com a empresa Centro de Saneamento e Serviços Avançados Limitado, objetivando a prestação de serviços de limpeza hospitalar. Prestação de contas decorrente de contrato de gestão referente ao exercício de 2009 da Secretaria de Estado da Cultura e Instituto Arte do Futebol Brasileiro. Prestação de contas decorrente do contrato de gestão referente ao exercício de 2010, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Prestação de contas de 2010 da Secretaria de Estado da Saúde e Casa de Saúde Santa Marcelina. Os itens tiveram alguns apontamentos, as justificativas satisfizeram os órgãos de opinião, motivo que me leva a propor a regularidade desses itens 9, 10, 12, 13 e 14, excelência. Assim é o voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrada a nossa sessão estadual, agradeço a doutora Cristina Cavezali, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda. E passamos à nossa ordem do dia municipal. A pedido de sustentação oral e na forma do nosso regimento, nós vamos antecipar esta sustentação oral. Então, vamos para o item 30 e 31, recursos da Prefeitura de Brotas. O advogado é o doutor Fernando Jamal McHole, pela Prefeitura. Eu não sei se a pronúncia está perfeita, mas acho que é aproximada. Cumprimento o doutor Fernando Jamal e faço um breve relatório. Aqui trata-se da Prefeitura de Brotas. O julgamento foi pela irregularidade do pregão e de aquisição de alimentos. Houve uma representação também durante o procedimento. Os órgãos da casa, originalmente e depois, falaram sobre a peça recursal, são pelo conhecimento e pelo não provimento. O Ministério Público também, no caso, é pelo não conhecimento do recurso e pelo conhecimento parcial do outro, porque são dois. Basicamente, são essas as questões que aqui são discutidas longamente e eu ouço o representante da Prefeitura de Brotas. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor secretário diretor-geral, excelentíssima senhora representante do Ministério Público de Contas,
e a todos os demais aqui presentes. Eu pretendo ser breve nas minhas considerações, mesmo porque foi um único fator que levou ao julgamento da procedência da representação e da irregularidade do certame e das despesas dele decorrente. E foi justamente a exigência de apresentação de ficha técnica, juntamente com a proposta apenas para os itens licitados de números 58, 60 e 61, ou seja, apenas esses 3 itens no universo de 86 itens licitados nesse certame. Inicialmente, impende-nos, sobretudo, repisar que não se configurou, de maneira alguma, no presente processo, nenhuma exigência restritiva, tampouco qualquer relação ou semelhança com a súmula 14 desta egrégia Corte de Contas. A ficha técnica aqui exigida para esses 3 itens foi um simples documento informativo que poderia ser obtido até mesmo gratuitamente pelo licitante por meio de uma simples consulta ao site do fabricante do produto ofertado, sem nenhuma relação aos conceitos de laudo e licenças citadas na referida súmula. Tal como já abordado nas nossas manifestações nos autos, a própria conceituação etimológica da expressão contida e censurada pela referida súmula 14 nos força a concluir que laudos e licenças constituem-se de documentos de muito maior complexidade, com custo mais elevado para sua obtenção, se comparado ao que efetivamente é a ficha técnica exigida para os itens 58, 60 e 61. O próprio conceito de laudo, trazido pela empresa representante, no âmbito da sua representação, que foi interposta especificamente para impugnar a exigência da ficha técnica, nos autos do TC 1923/989/13, aqui também analisado, força-nos a concluir que o laudo é um procedimento que vai muito além do caráter meramente informativo, pois, além de uma análise aprofundada por estudos técnicos e científicos, o laudo pressupõe o ato de validação por órgãos especializados e, consequentemente, um gasto advindo desse ato de validação. Por outro lado, a ficha técnica exigida no edital do pregão presencial número 82 de 2013, para os itens 58, 60 e 61, é um documento muito mais simples e se constitui tão somente numa declaração meramente informativa, na qual caberia ao licitante descrever apenas a composição do produto cotado na proposta, sem adentrar em qualquer aprofundamento técnico ou necessidade de creditação. Tanto tal assertiva é verdadeira que, conforme se comprova pelo teor do próprio anexo 1 do edital, em relação aos próprios itens 58, 60 e 61, além das exigências de apresentação de ficha técnica, foi também, para esses 3 itens, imposta a apresentação de laudo, mas apenas para a empresa vencedora, em total consonância com a súmula 14 desta egrégia Corte. Aliás, a própria jurisprudência dessa egrégia Corte já havia se manifestado no âmbito do TC 206/008/11 e considerou efetiva ausência de potencial restritivo na exigência da ficha técnica. Cumpre ainda considerarmos que a exigência de apresentação de ficha técnica também não importou de maneira alguma em restrição à participação dos licitantes no certame. Prova disso é que, consoante se detém do teor da ata de julgamento do pregão número 82 de 2013, não só nos itens 58, 60 e 61, os quais foi prevista a exigência de ficha técnica, mas também em outros 7 itens licitados no mesmo certame que não houve essa exigência de ficha técnica, produtos simples, como amendoim, arroz branco, batata palha, biscoito, milho de pipoca, enfim, tiveram todos a concorrência de 2 empresas e, assim, consequentemente, contaram com a efetiva disputa de lances. Destaca-se ainda a existência de mais 8 itens da referida ata, igualmente de alimentos simples, como biscoito waffle, canela, essência de baunilha, sucos diversos, enfim, nos quais também não foi prevista ficha técnica e foram apenas cotados por uma empresa, não havendo sequer disputa de lances. Portanto, jamais a simples exigência de ficha técnica poderia ser reputada como pressuposto ou sinônimo de restritividade do certame. Ademais, são apenas 3 itens impugnados, sendo que o julgamento de irregularidade
de todos os 86 itens e todas as despesas dela decorrente, realmente, como ocorreu, se mostra excessiva e viola o preceito da razoabilidade. Por fim, e não menos importante, cumpre-nos trazer à baila as pertinentes considerações expostas pelo ilustre Ministério Público de Contas no âmbito do seu detalhado parecer encartado no evento 29.1 destes autos, onde foi taxativo ao consignar que, de fato, em se tratando de certame visando o fornecimento de 83 tipos de gêneros alimentícios, divididos em itens autônomos pelo critério de menor valor unitário, não se mostra razoável que a falha incidente sobre apenas 3 deles, itens 58, 60 e 61, comprometa a regularidade de todo o procedimento. Assim como, taxativamente, também concluiu que tais não seriam suficientes para macular todo o procedimento licitatório, propondo, ao final, o julgamento da regularidade da licitação ou, ao menos, que a declaração de irregularidade recaia apenas em relação aos itens impugnados. E são com essas considerações e com todas as demais considerações já constantes dos autos é que se requer o provimento do recurso ordinário e, consequentemente, a reforma da decisão anteriormente prolatada. Muito obrigado. Em preliminar, eu vou colocar a questão de conhecimento, aceitando a peça defensora como razão complementar. E, em especial, contra a tempestividade é o princípio da ampla defesa. Então, em preliminar, eu conheço. Quanto ao mérito, eu vou retirar de pauta, retornar ao gabinete. Quero cumprimentar o doutor Fernando pela belíssima sustentação que fez. Eu quero dizer que a minha opinião, em princípio, é diferente de Vossa Excelência, porque a exigência da ficha técnica, no nosso conceito, exigir laudo, ficha, certidão e essas coisas, só deve se dar das empresas vencedoras, não na fase de habilitação. Esse é um conceito firmado na nossa própria súmula 14, quer dizer, é o tipo de exigência que ela só deve ser feita para quem venceu a empresa. Então, o nosso conceito a nossa, não gosto dessa palavra conceito, porque ganhou uma visão muito vulgar atualmente, mas a nossa ideia é que essas exigências não devam ser feitas na fase de habilitação. Mas Vossa Excelência colocou uma série de razões, inclusive quanto ao número de exigência para itens, então eu retiro de pauta, vou reconsiderar, vou refazer todo o estudo e ver se realmente há caminho para poder relevar essa falha, embora na nossa tradicional jurisprudência da Casa ela estaria comprometida pela nossa súmula 14. Então, eu cumprimento e retiro de pauta, retorna, portanto, o item 34 e 35, 30 e 31, retorna ao gabinete. Muito obrigado. E cumprimento o advogado que fez uma bela sustentação. Vai voltar muitas vezes aqui pelo jeito dele. Eu retiro de pauta o item 16, retornando ao gabinete, e relato o item 17. O item 17 trata-se da Prefeitura de Paulínia, LS Locações e Serviço, para locação e montagem e desmonte de coberturas especiais. Acompanho aqui o posicionamento dos órgãos da Casa. Pela irregularidade da licitação e do contrato, aplico a penalidade da multa de 500 UFESP ao responsável pela assinatura do ajuste, Sr. José Pavan Júnior, multa essa que deverá ser quitada em 60 dias. Determino ainda o acionamento do disposto 15 e 27. Em discussão, votação, aprovado. O item 18 da pauta trata-se da Prefeitura de Batatais e Seleta Meio Ambiente Limitada, a prestação de serviços de operação e monitoramento de estação de tratamento de esgoto. Aqui meu voto também é pela irregularidade, acompanhando a Casa, remetendo-se cópias à Prefeitura e também encaminhando ofício
ao Ministério Público para a adoção das providências que melhor entender. Em discussão, votação, aprovado. Itens 19 a 21, aqui o 19 é Jaguariúna, o 20 Proguaru e o 21 São Sebastião. Tiveram manifestação favorável e o meu voto é também pela regularidade dos presentes votos. O item 22, há um impedimento do conselheiro... Isso, afirma o impedimento no item 22. Excelência. Alexandre Sarquis. Aqui trata-se da Prefeitura de Pedreira e a entidade beneficiária chama-se Bola para Frente. Também se chamasse Bola para Trás, o que aconteceria, né? Projeto socioesportivo com a finalidade de inclusão social da criança e do adolescente, possibilitando a integração junto à sociedade. Foi apontada uma série de questionamentos por parte da nossa auditoria. A TJ manifesta conclusivamente pela devolução de 5.336, consignado prejudicado feito pela ausência do relatório de cumprimento de metas. A chefia também, restou também evidenciado isso. Observe que a entidade recebeu valores não vinculados ao objeto do termo de parceria, mas a título de despesa administrativa em soma que representou 1/3 do total. Verifico que as manifestações de ATJ, no âmbito econômico e chefia, contestaram um montante de 5.338. Noto que há diversos julgados na casa que já condenaram a ONG Bola para Frente por semelhantes falhas. Manifestação de SDG envolve a mesma UCIP. Dessa forma, acompanho a manifestação desfavorável, voto pela irregularidade da prestação de contas, artigo 33.3, a linha B, C e D da Lei Complementar, determina ao Poder Público que se abstenha de repassar à entidade e determina que restituam o valor glosado pela fiscalização, de 5.338, por não encontrar vínculo com o pactuado. Acionamento do inciso 15 e 20 e 17 e 27 do artigo 2º da nossa lei, com remessas ao Ministério Público para providências de sua alçada. Em discussão, votação, aprovado. Item 23 da pauta, aqui trata-se da Prefeitura de São José do Rio Preto e a Fundação Faculdade de Medicina, Funfarme. O nome não é lá essas coisas, né? Funfarme. Tendo em vista que não há nos autos indícios de desvio de finalidade, tendo os recursos sido aplicados, no fim destinado ao parecer conclusivo favorável, considero que não compromete toda a matéria e voto pela aprovação das contas dos recursos repassados, com expressa recomendação para que seja adotado no exercício seguinte a adequação aos exatos termos da nossa instrução. Em discussão, votação, aprovado. 24, contas do Legislativo de Sandovalina, o R5, o famoso R5. Não sei se é tão famosa, mas acho que o doutor Sérgio é. Eu sei, é antiga, é longe, e eu já fui muitas vezes lá. O Ministério Público pugna pela irregularidade da apresentação de contas. Também foi o caso do STG. E meu voto acompanha pela irregularidade da prestação de contas, a linha B, C, artigo 33 da 709. Condeno o presidente pelas contas e ordenador de despesa ao recolhimento dos itens impugnados. Acolho a proposta do STG e aplico a multa de 160 UFESP. As demais determinações encontram-se no corpo do voto. Em discussão, votação aprovado. 25. Legislativo de Taubaté. 2012, relatório disponibilizado, a TJ pela irregularidade, MPC a TJ pela regularidade e MPC pela irregularidade. Conjunto de irregularidade com o quadro pessoal é reincidente e, portanto, reveste gravidade. Julgo irregular as contas 33.3b e parágrafo 1º da Lei Complementar 709. Voto contém determinações e oficiamento ao Ministério Público Local. Em discussão,
Votação aprovado. Item 26. Contas de Jandira, exercício 2013. Não reúnem condições... Acho que eu nunca aprovei uma conta de Jandira, viu? E olha que eu estou quase com 30 anos no tribunal. Não reúne... Acho que exatamente as contas ruins caem para mim, as boas devem cair para os outros conselheiros. Para o doutor Beraldo, provavelmente. Não reúne condições de parecer favorável. A Prefeitura não obedeceu aos ditames referentes à transposição, reimaginamento e transferência de recurso, afronta a disposição constitucional, acentuada a elevação da dívida ativa nos exercícios em exame, sem que o município adotasse efetivo mecanismo de cobrança. Voto pela emissão do parecer desfavorável às contas aqui examinadas. Em discussão, votação aprovado. Agora, as contas de Miguelópolis, 2013, também não reúnem condições de favorável. Em que pese a constatação dos principais índices, mostrou-se uma conta desequilibrada. Constatado pela assessoria técnica, estão comprometidas em fase de déficit financeiro, que correspondeu a mais de um mês da receita corrente líquida, bem como do déficit econômico que elevou o passivo real existente. Contribui para a rejeição das contas, o desvio de finalidade na aplicação dos royalties, desatendendo o parágrafo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto pelo parecer desfavorável às contas aqui examinadas. Em discussão, votação aprovada. 28. Contas de Ilha Solteira. Será que não vou aprovar nenhuma hoje? 2013. Assessoria de ATJ e Ministério Público de Contas, aqui conclui por parecer favorável, viva, com recomendação. Meu voto acompanha a manifestação dos órgãos da Casa e do MPC pela emissão do parecer favorável, apenas com recomendações que estão no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. 29, recurso aqui do ex-prefeito de Avaré, sentença que julgou ilegal atos de admissão. Em preliminar conhecido. No mérito, a situação não se alterou, razões apresentadas, o apelo não trouxe documento que comprovasse a existência de situação emergencial capazes de justificar as admissões com dispensa do processo seletivo. Não dou provimento e mantenho a decisão. Em discussão, votação aprovado. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Item 32, trata de termos aditivos a contrato de gestão celebrado entre o município de Catanduva e OS, Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, já julgado regular por esta Corte. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade dos termos aditivos com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovado. Item 33 versa sobre pregão presencial para registro de preços, respectiva ata e notas de empenho emitidas pela Prefeitura de Louveira, em favor de Comercial João Afonso Limitada para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. A especificação exagerada do objeto, a deficiência de pesquisa de preços, realizada apenas com a própria contratada e a ausência de justificativas para os quantitativos estimados não autorizam um juízo favorável sobre a matéria. Acompanho a instrução dos autos e voto pela regularidade da matéria, deixando de propor a aplicação de multa em razão do falecimento do responsável. Em discussão, votação aprovada. Em exame, item 34, convênio celebrado pela Superintendência do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, SAMED, com a Lar Assistencial São Benedito, Santa Casa Misericórdia de Francisco Morato, para a realização de atividades de assistência à saúde. Em exame também, termo aditivo que acrescentou recursos ao valor do ajuste. Acompanha a TJ no sentido de que as falhas suscitadas a respeito da composição dos valores das atividades desenvolvidas pela Santa Casa foram devidamente esclarecidas, razão pela qual voto pela regularidade do convênio e do termo aditivo em questão. Em discussão, votação aprovada.
Item 35 versa sobre contrato de gestão celebrado com dispensa de licitação entre Prefeitura de Indiaporã e Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã, para a gestão da Unidade Básica de Saúde, UBS, prefeito José Oliveira de Souza. Neste caso, não obstante o posicionamento favorável da TJ, entendo que a precariedade da publicidade dada ao procedimento, quer pela divulgação apenas no semanário de vinculação regional, quer pelo escasso prazo de 6 dias conferido às entidades que manifestarem sua intenção, quer ainda pela completa falta de informação sobre os serviços que seriam geridos, acabaram por afetar a competitividade do certame, que culminou com a participação apenas da organização social contratada. Diante disso, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato em exame com as comunicações de estilo. Em discussão, votação aprovada. Item 36 trata de contrato precedido de pregão presencial e de termos aditivos celebrados entre a Prefeitura de Iguape e Parcial Engenharia e Construções Limitada para a prestação de serviço de manutenção de próprios públicos. A ausência de comprovação da compatibilidade do preço contratado com o praticado no mercado, já que o orçamento baseado em planilha de custos da Prefeitura de São Paulo não se presta, para tanto, a divergência na definição do critério de julgamento, ora pelo menor preço por item e ora pelo preço global do lote, e a exigência de alvará de funcionamento como condição de habilitação macularam o certame e decorrente contrato. Com relação aos termos aditivos, independentemente da aplicação do princípio da acessoriedade, padecem de falhas graves, tais como a ausência de detalhamento dos acréscimos de serviços e da falta de justificativas aceitáveis para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação do contrato e dos termos aditivos em análise, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 37, em exame, termos aditivos a contrato celebrado entre a Prefeitura de Diadema e Auge Tecnologia e Sistemas Limitada, já julgado irregular por esta Câmara, por aplicação do princípio da acessoriedade, voto pela irregularidade dos termos em questão. Em discussão, votação aprovada. O item 38 versa sobre contrato precedido de concorrência, celebrado pela Prefeitura de Piquete com CAB Piquete S.A., com a interveniência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piquete, tendo por objeto a concessão onerosa para a exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelo prazo de 30 anos. Os autos integraram a pauta da sessão de 21 de outubro de 2014 desta Câmara e dela foram retirados para apreciação das razões apresentadas em sustentação oral pela contratada. A instrução dividida, posicionando-se a TJ pela regularidade e SDG pela irregularidade da matéria. Pesaram desfavoravelmente contra o certame em análise os seguintes fatores. As correções determinadas por esta Corte, quando do exame prévio do edital, não foram integralmente observadas, já que a atribuição de pontos dava margem a possíveis distorções na avaliação. A falta de divulgação do certame nos moldes estabelecidos no artigo 21.3 da Lei de Licitações, pois o edital não foi publicado em jornal de grande circulação. A estipulação a ser
a visita técnica realizada pelo responsável técnico da interessada. A exigência de comprovação da prestação de garantia da participação 5 dias úteis antes da entrega dos envelopes. A garantia de participação, o capital social mínimo e a garantia contratual calculados sobre o valor total do contrato, estimado para 30 anos, e não sobre o valor estimado dos investimentos. A ausência de comprovação da vantajosidade da contratação. Diante disso, acompanho a SDG e voto pela irregularidade da licitação e do contrato subsequente, com aplicação de multa ao responsável de 500 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Item 39. Em exame, comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2011 pela Prefeitura de Gavião Peixoto ao Hospital Psiquiatra Espírita Caimbar Schurtel, em decorrência de convênio celebrado para desenvolvimento de programa da saúde da família. Constatou a fiscalização o pagamento de 2 médicos contratados pela conveniada, também servidores efetivos da Prefeitura, de 3.509 horas extras no período, no total de R$ 195.830,04, sem que constasse das folhas de frequência qualquer anotação a esse respeito. Diante do exposto, voto pela irregularidade da prestação de contas apresentada, determinando a devolução pela entidade da quantia de R$ 195.830,04 e suspendendo-a de novos repasses até que regularize sua situação perante esta Corte. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 40 a 42. Ok. Os referidos itens versam sobre as contas das câmaras municipais de Bragança Paulista, Colina e Campina do Monte Alegre, relativas ao exercício de 2013. Acompanha a instrução unânime favorável. Os limites constitucionais e legais foram observados e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial foram satisfatórios e revelaram situação de equilíbrio. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, também em conjunto os itens 43 e 44. Ok. Os referidos itens tratam das contas das prefeituras de Tatuí e de Piracicaba. A instrução é unânime favorável com relação a Tatuí e dividida no que se refere a Piracicaba, posicionando-se a TJ e SDG pela emissão de parecer favorável e o Ministério Público de Contas pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico e financeiro no exercício pelas duas prefeituras, razão pela qual entendo que as falhas apontadas possam ser conduzidas ao campo das advertências. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas das prefeituras de Tatuí e de Piracicaba, com as ressalvas e advertências assinaladas. Em discussão, votação, aprovado. Item 45. Refere-se a recurso interposto por Roberto Mariano Marsola, ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, em face de sentença que lhe aplicou multa de 300 UFESPs por não ter demonstrado a adoção de medidas visando a reestruturação do quadro de pessoal do Legislativo, determinada nas contas relativas ao exercício de 2009. Em preliminar, recurso tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, o recorrente demonstrou a adoção de medidas com vistas a sanar a irregularidade apontada, logrando reduzir de 33 para 20 o número de cargos existentes na Câmara. Voto, assim, pelo provimento do apelo com o cancelamento da multa aplicada ao recorrente. Em discussão. Votação aprovada. Item 46. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Bastos, em face da decisão que julgou irregulares o convite e o contrato celebrado entre aquela Prefeitura e N. Felipes Promoções Artísticas Limitada, e aplicou multa de 200 UFESPs à responsável, em razão da existência de indícios de acordo entre as licitantes, objetivando diminuir a competição. Em preliminar, recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. Afasto de início o argumento de que a denúncia anônima a respeito dos fatos apurados tornaria nulo todo o processo, uma vez que a vedação ao anonimato não pode servir como escusa para que não se apurem possíveis irregularidades no âmbito da administração. Ademais, fundamentou-se a sentença no quanto foi constatado pela equipe de fiscalização. Ainda que as razões apresentadas não tenham logrado afastar os fundamentos da decisão recorrida, entendo que, diante do reduzido valor envolvido na contratação em tela, R$ 47.700, a multa pode ser cancelada. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso em exame, tão somente para o fim de excluir a multa aplicada ao responsável, mantida, no mais, a decisão impugnada. Em discussão, votação. Senhor presidente, Pois não. só para deixar consignado que eu acompanhei, aplaudo e concordo com todos os pontos desse voto. Muito obrigado. Continua em discussão, em votação, aprovado. Item 47, versa sobre recurso ordinário interposto por Juliano Merques, em face da decisão que julgou irregulares as contas do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Paulínia, Pauliprev, relativos ao exercício de 2009, e aplicou-lhe a multa de 200 UFESPs na qualidade de responsável pelas contas. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas pelo recorrente não se mostram aptas a reverter a decisão desfavorável às contas da Pauliprev, em decorrência do déficit atuarial que vem apontado desde o exercício de 2006 e motivo de sucessivas rejeições. Entendo, entretanto, que o recorrente não ficou inerte diante da situação, pois adotou providências no limite de suas responsabilidades ao encaminhar minuta de projeto de lei para regularizar o desequilíbrio atuarial do RPPS do município, conforme comprovado nos autos. Diante do exposto, eu voto pelo provimento parcial do apelo, tão somente para cancelar a multa aplicada ao recorrente, mantida no mais a decisão recorrida. Em discussão, palavra do conselheiro Alexandre Sarquis. Peço vista. Pedido de vista é regimental. Continua com a palavra o conselheiro. Solicito a retirada de pauta do item 48, com retorno ao meu gabinete. Ok. Em umas. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 49 a 60. Muitíssimo bem. Os itens 49 a 55 tratam de recursos ordinários interpostos pelo município de Avaí e pelo ex-prefeito Paulo Sérgio Rodrigues, em face da decisão
que julgou irregulares nas aquisições de produtos farmacológicos com dispensa de licitação, fundada no inciso 2 do artigo 24 da Lei de Licitações, no valor total de cerca de 108 mil, e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável. Os itens 56 e 57 cuidam de recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Cravinhos e pelo ex-prefeito José Francisco Matasso Ferdinando, em face da decisão que julgou irregulares a tomada de preço e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Smarapte Informática Limitada, e aplicou multa ao responsável de 300 UFESPs. O item 58 trata de recurso ordinário interposto por Paulo Sérgio Gerso, ex-prefeito de Arandu, em face de sentença que julgou irregular a alienação por meio de leilão público de 2 ônibus de propriedade do município e aplicou multa ao responsável de 200 UFESPs. O item 59 diz respeito a recurso ordinário interposto por Fabiane Cabral da Costa Santiago, ex-prefeita de Piracaia, em face da decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Jesus Magazine Limitada, para a prestação de serviço de segurança pública para a 23ª Festa de Boiadeiros de Piracaia, e aplicou multa de 200 UFESPs à responsável. E o item 60 trata de recurso ordinário interposto por Zildo Varche, ex-prefeito de Piraquera-Sul, em face da sentença que julgou Pariquera-Sul. Opa, eu morei lá, é Pariquera-Sul. Desculpa aí, senhor presidente. Tem um hospital importante lá. Em face da sentença que julgou irregulares a licitação, contrato e termos aditivos celebrados entre aquela prefeitura e a SECAM, Consultoria Econômica Contábil e Administrativa Municipal SS Limitada, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Relatórios individualizados previamente disponibilizados. Em preliminar, recursos em ordem, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, muito embora os recorrentes não tenham conseguido alterar o convencimento a respeito da irregularidade das matérias em análise, entendo que, diante dos reduzidos valores envolvidos nas contratações, os valores das multas podem ser revistos. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos em exame, tão somente para o fim de reduzir para 160 UFESPs as multas aplicadas aos responsáveis, no caso dos itens 49 a 55, de Avaí, 56 e 57, Cravinhos, 59, Piracaia e 60, Pariquera-Sul, e para excluir a multa aplicada no item 58, Arandu, mantida dos mais as decisões impugnadas. Em discussão, vota. Excelência. Pois não, conselheiro Alexandre Sarquis. O item 58 trata-se de um convite. 58. Leilão público. Ah, sim. Concordo. Alienação de bens sem justificativa. Tá bom. Ele está de acordo. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Agora... Tem o item 61. 61, é. Versa sobre recurso ordinário interposto por Renê Aparecido Franco Soares Filho, ex-secretário de Obras e Transporte de Limeira, em face de decisão
que julgou irregulares a licitação, o contrato e 2 termos aditivos celebrados por aquela prefeitura e a Construville Engenharia e Construções Limitada e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, recurso em ordem, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas pelo recorrente não conseguiram justificar a exigência nos atestados de capacidade técnico-operacional de quantitativo consideravelmente superior àquele considerado como razoável, nos termos da súmula 24, silenciando, ademais, quanto ao expressivo acréscimo ao valor da obra de itens não previstos no projeto básico. Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso em exame, mantida em todos os seus termos a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. Agradeço, excelência. Começo pelo item 62. Em exame, termo de aditamento e contrato celebrado entre Departamento de Água e Esgoto do município de Araraquara e Verocheque Refeições. A contratação foi julgada irregular pela segunda Câmara em sessão de 6/10/2009, pois o edital não admitiu taxa de administração zero ou negativa. A Unidade Regional de Araraquara pronunciou-se pela irregularidade, uma vez que a contratação foi julgada irregular. Assessoria pela irregularidade, passo ao voto que celebra a assessoriedade e julga irregular o aditamento. Em discussão, votação, aprovado. O item 63, em exame, termos de aditamento a contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e a empresa Sinal Honda Sinalização Viária e Serviços Limitada, objetivando a implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica. A contratação foi julgada regular pela segunda Câmara. Vieram aditivos, a assessoria técnica pronunciou-se pela irregularidade, uma vez que a justificativa para a assinatura dos aditamentos deu-se para a execução de serviços específicos de sinalização fornecidos pela contratada, por tratar-se de serviços regulares e constantes, mesmo sendo os mesmos destinados à nova implantação, reposição, substituição de materiais danificados, etc. E alegou que, portanto, a assessoria técnica que não se enquadra como serviços contínuos. A Prefeitura defendeu-se, o Ministério Público teve vista. Passo ao voto. Depreende-se das justificativas apresentadas pela Prefeitura que somente foi realizada a prorrogação dos serviços de manutenção da sinalização, sendo excluído desses o fornecimento de materiais. Ocorre, no entanto, que o contrato original contemplou tão somente a execução do serviço de implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica com fornecimento dos materiais. Em outras palavras, a Prefeitura licitou e contratou somente serviço de implantação e, posteriormente, aditou o mesmo contrato para nele incluir também serviço de manutenção. Em curto razões, voto pela irregularidade dos aditamentos e do apostilamento e multa de 500 UFESPs ao senhor secretário de Transportes que assinou, Atílio André Pereira. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 64 eu retiro com reinclusão automática. Muito bem. O item 65 eu retiro com reinclusão automática. E o 66 também, Excelência. 5 e 66. 65 e 66. E relata o 67. Passo a relatar o 67. A fiscalização a cargo da... trata-se de dispensa de licitação e contrato celebrado entre Prefeitura Municipal de Itobi e Instituto de Pesquisas Econômicas. A fiscalização a cargo da UR10 opinou pela irregularidade, pois constam 3 diferentes fundamentos legais para a contratação. O inciso... a dispensa, né? Inciso 8º, inciso 13, inciso 23. O senhor Alexandre Toríbio, não Sarquis, alegou que a contratação está respaldada pelo inciso 13, a contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa. A TJ aceitou. Passo ao voto, que acolhe o que trouxe a TJ e ressalta ainda que foi julgada improcedente a ação pública proposta pelo Ministério Público Estadual com a finalidade de declarar nulo o procedimento administrativo por falta de fundamento fático e jurídico. Então, voto pela regularidade e pela legalidade das despesas. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 68 é licitação e contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra com a AMIL, Assistência Médica,
tendo por objeto a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica. A regularidade da matéria estaria comprometida em virtude do ressarcimento, nos casos em que é admitido, estar baseado em uma tabela que não é especificada no contrato. As assessorias técnicas divergiram em relação à defesa trazida pelo município. De um lado, jurídica pela irregularidade, do outro, econômica, com endosso da chefia pela regularidade, a despeito de uma única proponente. Passo ao voto. A apontada contradição entre as regras de reembolso é apenas aparente, uma vez que o edital prevê critérios distintos entre os beneficiários dos planos superiores e do plano básico. A Prefeitura executa esse objeto há muitos anos e está em condições de estimar esses valores. Afastadas, assim, as supostas falhas que pudessem interferir na aprovação da matéria, acolho as conclusões de área econômica e chefia e voto pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação aprovada. Os itens 69 e 70 em conjunto, ambos pela regularidade, uma vez que as ocorrências levantadas foram rebatidas pela origem. Convênio da Prefeitura de São Bernardo do Campo com Fundação de Apoio à Faculdade de Educação, com finalidade de oferecimento de cursos de especialização em educação infantil, e prestação de contas decorrente de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Votorantim à Santa Casa de Votorantim. Ambos pela regularidade, Excelência. Em discussão, votação aprovada. O item 71, eu peço a retirada com retorno ao gabinete. Ok. O 72 é igual, não é? 71 e 72, desculpe, Ah, Excelência. tá certo. Ambos. Não, é que estou vendo aqui. Pois não. Ok. Passo, então, a relatar o item 73, que é prestação de contas decorrente do termo de parceria referente ao exercício de 2011, no valor total de R$ 2.357.000 e quebrados, firmado entre a Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo e o Sistema Assistencial, Social e Saúde. A fiscalização apontou ocorrências, dentre elas, divergência nos valores informados pela entidade e nos valores de disponibilidades bancárias, terceirização de serviço médico, terceirização de gerenciamento administrativo, alto custo dos contratos, pagamento de juros e multas, elevado nível de endividamento da entidade, informações divergentes, parecer de auditoria independente com ressalvas, aprovação do desempenho da OCIF e com diversas recomendações pelo Conselho de Políticas Públicas. A entidade instada a juntar documentos não o fez. No tocante ao aspecto jurídico, a ATJ opinou pela irregularidade, chefia de ATJ pela regularidade com recomendações, MPC pela irregularidade em função das despesas elencadas no item 2.2. Passo ao voto, que reconhece a irregularidade. De se frisar inicialmente que o município de São Miguel Arcanjo suspendeu o termo de parceria firmado em decorrência da ausência de prestação de contas e também da abertura de inquérito civil pelo Ministério Público do Estado que apura irregularidades envolvendo a entidade na administração hospitalar de Itapetininga, em razão de notas frias, desvios, dentre outras irregularidades. O meu voto julga irregulares as contas prestadas pela entidade acerca dos valores a ela transferidos no exercício de 2011, condenando a devolução ao erário no importe de R$ 2.757, impedindo-a de novos recebimentos. Aplica ainda a multa de 500 UFESPs ao então prefeito, Antônio Celso Mocim, e a presidente responsável pela entidade, Claudete de Oliveira Souza de Paula, 500 UFESPs, com recomendações. Esse é o voto. Devolução é 2.357 ou 2.357? Eu fiquei em dúvida nesse ponto, Excelência. Porque aqui está o valor 2 milhões. Não. O total do contrato. E a devolução é 2.300. Eu acredito que será que eu acho melhor eu pedir a retirada com reinclusão. Porque o número é exatamente igual. Vossa Excelência falou 2.357 mil. E o valor do contrato é 2.357.000, mas milhões. A devolução é 2.757, imagino que seja relativo às multas que foram o valor impugnado. Então, Vossa Excelência mantém. A devolução é 1.000. Não é foi o valor apenas inteiro. uma coincidência. Houve parcela entregue. Ok. Continua em discussão, em votação, aprovado. É que os números eram coincidentes. E muito divergentes, né, Excelência?
O item 74 é contas da Câmara Municipal de Indiana. Os índices estão em ordem, os órgãos opinativos falaram pela regularidade, meu voto segue pela regularidade da prestação. Em discussão, votação aprovado. O item 75, eu peço a retirada com reinclusão automática na próxima sessão. Ok. O item 76 são contas da Câmara de Tanabi, exercício de 2012. O que tem aqui é a concessão de revisão geral salarial aos vereadores e servidores sem observância à restrição temporal contida no artigo 73, inciso 8º da Lei Eleitoral, acarretando em ganhos a maior de R$ 1.135 para cada vereador e R$ 1.724 para o presidente durante todo o exercício. A TJ é a assessoria técnica com endosso da chefia pela regularidade das contas. Entretanto, o Ministério Público de Contas pugnou pela irregularidade em virtude do pagamento a maior dos vereadores. A SDG considerou que a legislação permite que possa ser concedida a revisão após abril de 2012, desde que não exceda a recomposição do período aquisitivo no ano da eleição. Passo ao voto, que reconhece assistir razão à SDG e estabelece que o indicador utilizado é compatível com a expectativa de inflação no período, inexistindo na prática qualquer aumento real. Então, pela regularidade, com ressalvas, Excelência. Em discussão, votação aprovada. Item 77, são as contas da Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé, 2013. Houve quebra na ordem cronológica dos pagamentos, mas as justificativas se desfizeram. A assessoria técnica, que se posiciona pela emissão de parecer prévio favorável. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio desfavorável, no entanto, pela falta de definição das atribuições conferidas aos cargos em comissão. Passo ao voto. As contas da Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé merecem aprovação. No tocante à gestão de pessoal, a análise evidencia que a legislação de criação dos cargos em comissão não estabelece as atribuições dos mesmos, não sendo possível, portanto, a análise sobre a sua correta caracterização. Deve a origem adotar medidas para a devida transparência das atribuições de todos os cargos em comissão. Mas sintetizo pela emissão de parecer prévio favorável. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Contas da Prefeitura de Guatapará, 2013. Comprometimento da receita corrente líquida com pessoal ao nível de 52,69% e não houve recondução do exercício anterior, além de precatórios e ordem cronológica de pagamentos. Os pontos de relevo. Assessoria técnica da Unidade Economia pela emissão de parecer desfavorável, a TJ, parecer desfavorável, o senhor Procurador-Chefe também. No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas, falando que não houve a recondução da despesa no prazo previsto no artigo 23 da LRF, além do pagamento insuficiente de precatórios no exercício. Passo ao voto. Conforme restou demonstrado no relatório que antecede, a gestão de Guatapará cumpriu os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira avaliadas por essa Corte no exercício de 2013. No entanto, além disso, considero que não restou caracterizada a ofensa ao artigo 23 da LRF. Realmente, o citado dispositivo legal prevê, uma vez ultrapassado o limite de gastos com pessoal, o percentual excedente deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. Entretanto, o artigo 66 da LRF prefeitua que os prazos estabelecidos no artigo 23 serão duplicados no caso de crescimento baixo do PIB nacional. E diligência revelou que o PIB brasileiro de 2012 cresceu 0,90 em relação ao ano anterior, o que afasta o descumprimento do elemento. Entretanto, a questão que ressalta é a ausência de pagamentos dos precatórios devidos no exercício de 2013, em desatendimento ao parágrafo 5º, artigo 100 da Constituição Federal. Isso é insuperável. Então, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas prestadas pelo prefeito do município de Guatapará, relativa ao exercício de 2013. Em discussão, votação aprovada. 79 é Matão, exercício de 2013. O Ministério Público pugnou pela irregularidade.
tendo em vista as incorreções referentes à abertura de créditos adicionais em percentual superior à inflação do período, questão que tem sido rebatida e não aceita pela jurisprudência. Passo ao voto, que é pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2013. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Só mais 4 itens, Excelência. 80. Em exame, embargos de declaração opostos pela Associação em Defesa da Saúde e das Famílias contra acórdão da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas prestadas pela embargante acerca dos valores a ela transferidos durante o exercício de 2005, condenou a ressarcimento 1.134.000 atualizados, proibiu a municipalidade de efetuar novos repasses e multou ainda o senhor Tércio Garcia em 200 UFESPs. Entende a embargante que a colenda da Câmara não se pronunciou sobre o aspecto pertinente, que é o parecer conclusivo. Passo ao voto. Os embargos estão em ordem, deles conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, é da leitura do voto o seguinte: no presente, o parecer conclusivo, além de precário, também não refletiu a realidade do que de fato ocorreu com os recursos repassados. E segue aí. Portanto, não há motivo a emendar. Nessas condições, meu voto rejeita os embargos. Em discussão, votação aprovada. O recurso ordinário que está no item 81 foi interposto pelo senhor Roberto Volpe, prefeito de Santo Anastácio, por sua advogada, que considerou, contra a sentença, que considerou irregulares e negou registro a atos de admissão de pessoal por tempo determinado. Ao responsável foi aplicada a multa de 200 UFESPs. Restou determinado também que o assunto fosse transmitido ao Ministério Público Estadual. A TJ chefia opinam pelo conhecimento negativo de recurso. Eu passo ao voto, que conhece, Excelência. Conhecido. E, no mérito, não emenda nada na sentença, mas reconhece que a multa está em elevado patamar, 200 UFESPs, então mantém a sentença, mas retira a multa, exclui a multa. É o voto. Ok. Em discussão, votação aprovada. O item 82 é recurso interposto pelo senhor Hélio de Almeida Bastos, devidamente representado por seus procuradores, contra a sentença que negou registro a 838 atos de admissão de pessoal. E ainda apenou com multa de 200 UFESPs. Órgãos técnicos, pelo conhecimento não provimento. Em preliminar, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. Voto pelo provimento parcial, propondo o registro dos atos de admissão dos agentes comunitários de saúde e a manutenção da sentença recorrida quanto a todos os demais itens, incluindo a multa. Em discussão, votação aprovada. Item 83. Recursos ordinários interpostos pela Associação Amigos de Bairro da comunidade de Dolcinópolis, representada por Agostinho Felipe Correia e prefeito Onivaldo Batista, em face de sentença que julgou irregular as prestações de contas dos recursos repassados no exercício de 2008, condenando a entidade à devolução dos valores aos cofres públicos e ainda aplicou multa de 200 UFESPs. MPC pelo desprovimento dos recursos. Em preliminar, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, o recurso merece provimento. Não houve apontamento quanto à não aplicação dos recursos, conforme se extrai do relatório da fiscalização. Segundo a instrução, o valor repassado foi gasto em sua totalidade com as despesas de uma rádio comunitária que é mantida pela entidade beneficiária. Se destacar que a fiscalização do tribunal procedeu à vistoria em loco da entidade e comprovou as suas atividades. A favor dos recorrentes pesam também os precedentes que mencionou, além de outros, da prestação de contas do exercício de 2005, tratada no TC 1732011106, do conselheiro Renato Martins Costa, e de 2006, do conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho. Por essas razões, voto pelo provimento integral do recurso, julgando agora as contas regulares. Em discussão, votação aprovada. Não há mais processo. Senhor presidente, só com relação ao item 33, pregão da Prefeitura de Louveira, o meu voto é pela irregularidade. Nós vimos que era pela irregularidade. Vossa Excelência leu como regularidade. Leu como regularidade. Eu estava com uma vontade. O desejo foi grande, mas estava escrito. Como o prefeito faleceu, talvez possa ter uma influência na minha leitura.
mas Tá é bom. pela irregularidade. Ok, tá ok. Consulto a doutora Renata Sestari, digna representante do Ministério Público de Contas, sobre alguns dos itens na nossa pauta que haja interesse em vistas. Não, Excelência. Ok. Muito obrigado. Então, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.